Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse é meu podcast Alecrim Go, um diário falado sobre recomeçar em outro país e se aprender durante o processo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os meus primeiros passos em Kansas City e também contar o que aconteceu nesses últimos meses enquanto o podcast esteve em ato. Eu fiquei esse tempo todo sem gravar o podcast, não porque eu não queria, mas porque eu estava precisando de um tempo para elaborar todas as mudanças pelas quais eu estava passando ao mesmo tempo. Tô voltando agora porque foi quando deu pra voltar. Queria ter voltado antes, mas ou o podcast não ficava legal, o tema se repetia. Eu tentei gravar alguns episódios antes, mas não tava legal. E na última semana eu gravei outro episódio e não consegui editar porque na hora que eu salvei o arquivo veio sem áudio. E aí eu estou regravando esse episódio pela 400ª vez. Estou já com um pouco menos de paciência, um pouco menos carismática, mas espero que dê tudo certo até o final. Se você tá ouvindo esse episódio, saiba que eu venci e eu espero continuar vencendo para os próximos episódios. A minha ideia é fazer um apanhadão de tudo que aconteceu nesses últimos meses nesse primeiro episódio e nos próximos episódios ir destrinchando melhor as histórias, os eventos, as situações, as experiências em si. Então, essa é a minha primeira ideia com esse episódio aqui. Eu vou fazer um resumo para você que chegou agora e ainda não ouviu os episódios anteriores do podcast. Eu já digo, ouça. Meu nome é Elisa, eu tenho neste momento 33 anos, eu sou uma pessoa multifacetada, tenho canal de música, tenho projeto de autoconhecimento, dou aula de inglês, edito vídeo, faço um monte de coisa. E aí, por causa do meu projeto de música, eu conheci a pessoa que agora é o meu marido. A razão de eu estar aqui nos Estados Unidos neste momento. Nos últimos dias, eu passei a chamar os Estados Unidos de mundo invertido, porque aqui é outono, enquanto no Brasil é primavera. E aí parece que eu tô sempre ao contrário do que tá acontecendo no Brasil. A gente tava se preparando para isso acontecer desde que a gente começou a se relacionar, que foi em 2018. Teve a pandemia, a gente ia tentar o visto de turista, mas no final das contas a gente tentou o visto K1, que é o visto de noivado, deu tudo certo, estamos aqui, me casei no começo do ano. E aí agora eu começo a listar todas as coisas que aconteceram de quando eu me mudei pra cá, em novembro do ano passado, até o momento. Eu cheguei aqui no outono, no final do outono do ano passado, bem na semana do Dia de Ação de Graças. Então eu já cheguei assim com o pau torando, conhecendo a família inteira, já com frio do caramba, as folhas das árvores todas alaranjadas, meio amarronzadas, meio avermelhadas, enfim, aquela cor bem outonal. Um frio da lasqueira, com muita gente pra cumprimentar, pra falar, pra conhecer, pra me explicar em inglês, e na época eu misturava tudo porque eu tava confusa, era muita gente me perguntando, muita gente querendo saber quem eu era, porque no final das contas o nosso relacionamento já era muito longo, só que as pessoas não me conheciam pessoalmente. E aí os pais do Zé foram pro Brasil em novembro pra conhecer minha família e tudo mais, e eu voltei junto com eles. Cheguei aqui bem linda, bem passando frio. Eu sempre cito frio porque é a coisa, assim, que mais me impactou, porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu sempre brinco aqui que eu falo que a gente tem duas estações, a gente tem verão e inverno, porque é sempre muito, muito quente. A aparência é sempre a mesma, né, tipo, da cidade, tá sempre tudo azul, verde, no máximo um céu cinza de vez em quando. Mas aqui as coisas mudam muito de uma estação pra outra. Mas uma coisa que não é legal pra mim é que eu tô sempre com frio. Eu passei o ano inteiro de meia calça, e aí agora começar a fazer frio de novo, vou ter que continuar de meia calça, não achei graça. Interessante aqui, mas que no começo eu estranhava muito, é a simpatia das pessoas. Não sei se é por ser a área em que a gente tá, né? A gente mora no Missouri, mas as pessoas aqui, elas são simpáticas, assim. Eu acho uma simpatia diferente. Eu falo que o carioca, ele é amigável, mas ele não é necessariamente simpático. Aqui é meio que o inverso. As pessoas são simpáticas, mas não necessariamente amigáveis. Porque elas têm que ser também, por exemplo, você vai numa loja e aí, sei lá, o atendente vai te cumprimentar, tipo, como é que foi seu dia? Foi tudo bem? Você achou que você precisava? Todo mundo é meio assim. Mas eu já recebi mais elogios aqui do que quando eu morava no Brasil, sei lá. Você é muito bonita, ou seu piercing no nariz é muito bonito, favorece seu rosto, seu óculos é bonito. Nossa, gostei da sua saia, tipo assim. E eu acho que a impressão que a gente tem geralmente é que as pessoas aqui, elas não são muito assim, né? Mas pelo menos aqui, onde a gente mora, eu vejo muito isso. Das pessoas serem legais, sabe? Tipo, serem simpáticas umas com as outras. Eu acho isso interessante. Eu tenho uma lista, tá? Basicamente, de coisas pra trazer nesse episódio pra eu não esquecer. Pode ser que eu vá de uma pra outra sem uma ponte, mas, enfim, no final das contas vai dar tudo certo. Uma coisa que eu achei diferente, mas que no meu contexto de vida, de onde eu vim, como eu vivia antes de vir pra cá, não fez tanta diferença, é que as coisas são muito distantes. Nada dá pra fazer andando. Você tem que ir de carro pra todos os lugares. Transporte público é muito raro. Você encontra mais em alguns bairros do que em outros. Aqui onde a gente mora não tem tanto. Não tem nem muita calçada, na verdade. Você tem, os vizinhos, eles têm aquele jardinzinho na frente da casa, mas calçada mesmo pra andar, você não tem. E aí tudo é distante, tem que ir de carro, não tem muito transporte público. Se você não tem carteira, que é o meu caso, você fica meio
preso, sabe? Você não tem muito pra onde ir, nem muito o que fazer. Outro dia, pela primeira vez, desde que eu cheguei aqui, eu fui andar. Só que é um pouco esquisito, porque é tudo muito deserto. Quando passa alguém por você, a pessoa está de carro. E aí, não gostei não. Não foi uma experiência muito divertida, não. Quis voltar logo. Eu estudei inglês muito tempo antes de vir pra cá. Mas você conviver falando esse idioma, tipo, 24 horas por dia e na cultura, tem uma diferença muito grande. E no começo me embananava muito, eu cansava muito mais. Não vou dizer que eu não canso ainda, porque é muito cansativo você ficar se traduzindo o tempo inteiro pra outro idioma. Porque tem coisas que a gente comunica muito mais fácil em português do que em inglês. Eu acho que o português, ele dá pra gente uma série de variedades de maneiras de expressar as coisas que em inglês a gente ainda precisa descobrir. Não é nem que não tem, é que a gente precisa, né, entender como é que funciona pra conseguir se comunicar. Eu, no começo, eu tava, acho que um pouco mais de peito aberto pra viver isso, mas hoje em dia eu já fiquei um pouco mais chata. E aí, em questão de cultura, eu acho que a gente começa a sentir mais falta com o passar do tempo. Porque no começo, eu tava assim, cara, vamos viver tudo que há pra viver, basicamente. Ah, comida tal, diferente. Quer arroz e feijão? Não, cara. Comi arroz e feijão a minha vida inteira. Deixa eu experimentar esse aqui diferente, depois a gente volta pro arroz e feijão. Mas aí depois de um tempo você fica, mano, não aguento mais comer essas coisas diferentes demais. Eu quero arroz e feijão e aí, né, a gente vai adaptando aquilo que a gente consegue. Algumas coisas são muito diferentes. Por exemplo, uma coisa que acho que ninguém nunca me falou e que eu tive que descobrir na prática e que é muito estranho é que alguns produtos a gente vai encontrar iguais aqui. É a mesma marca, o mesmo sabor, o mesmo cheiro, qualquer coisa. Mas não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo cheiro. São poucas as coisas que realmente têm a mesma marca. Por exemplo, sabonete. Eu uso o mesmo sabonete aqui que eu usava no Brasil, mas eles não têm o mesmo cheiro. Desodorante também. O mesmo desodorante, mesma marca, mas eles não têm o mesmo cheiro. Diferente. Acho que eu nunca vi ninguém falando disso. Mas foi uma coisa que eu percebi e fiquei, cara, que bizarro. Você, tipo, às vezes você quer alguma coisa, se você tem memória olfativa, você vai entender o que eu tô falando. Algumas coisas, elas te trazem aquela sensação, né, de casa. Esse é um momento que, sei lá, eu tomo banho e eu passo um produto que eu gosto, mas o produto não tem o mesmo cheiro. E aí, nessas horas que você sente falta, sabe, das coisas do seu país e tudo mais. E aí eu fui percebendo que eu tenho um pouco de fomo, porque eu tô aqui, mas às vezes, aí eu fico meio ressentida porque eu tô perdendo as coisas no Brasil, mas ao mesmo tempo, quando eu tava no Brasil, eu me ressentia de perder as coisas aqui. Só que aí eu percebo também que as pessoas aqui, elas são muito fechadas com o que vem de fora, de uma maneira geral, sabe? Acho que é cultural dos norte-americanos, assim. Eles são importantes, eles são o assunto que mais é relevante, tudo fora daqui eles nem sabem, não estão nem aí pra saber também. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei, gente, não dá. Quando teve aquele rolê da Sister Hong, ninguém sabia. Eu falei, como assim? Não, vamos sentar aqui, deixa eu contar pra você. Isso aqui aconteceu. Então eu sou um pouco a pessoa que traz as diferenças pra mesa. Só que tem horas que isso é meio cansativo, porque parece que eu tô forçando a barra, sabe? Tipo, que ela fica toda hora falando, porque no Brasil, não sei o que, nanana. E depois, eu primeiro tive essa crise de tipo, parece que eu tô forçando a barra. E depois eu falei, paciência, meu irmão, porque eu sou do Brasil mesmo. Às vezes cansa um pouco também, porque você vê que não tem tanto interesse, assim, das pessoas em saber. Só que vai saber, querendo ou não. Essa foi a postura que eu adotei de uns tempos pra cá. Agora que eu tô me adaptando melhor a ter uma rotina aqui, que eu tô me acostumando com as coisas, foi a coisa que eu mais me bati, assim, pra conseguir definir, foi a rotina. Mas eu sempre tive essa questão com a rotina de ficar tentando entender o que funcionava melhor e sempre tentando adaptar. Porque eu sou uma pessoa que muda muito de ideia. Eu tô sempre trabalhando nessa ideia de rotina. Mas eu acho que agora ela já tá um pouco mais definida. E eu percebo que eu sou uma pessoa realmente que precisa de rotina pra funcionar e pra tá bem. E se eu deixo muito solto em algum momento, isso vai me fazer mal mentalmente, sabe? Eu vou ficar meio desorientada das ideias. Então eu preciso ter essa rotina definida. E aqui, como eu estudo e faço tudo pelo computador, eu preciso ter uma disciplina. Não, eu nunca vou ter disciplina, eu nunca vou conseguir fazer nada do que eu quero, porque os meus horários vão estar todos bagunçados e invertidos. Então eu preciso sempre criar uma rotina e sempre me lembrar de voltar pra ela quando eu me perco um pouco. Em questão de práticas e tal, eu falo mais no Matriz Alecrim, porque é onde eu geralmente falo de autoconhecimento, de escrita, de rotina. Então eu vou deixar essa parte pra um vídeo no Matriz Alecrim. Não vou falar muito disso aqui, porque é uma coisa já um pouco mais voltada para um autoconhecimento prático. Aqui eu falo mais do autoconhecimento voltado para essa nova fase da minha vida, né? Para esse contexto novo cultural, enfim, de linguagem e tudo mais. É tudo muito novo, mas ao mesmo tempo a maioria das minhas experiências foi bastante positiva com as pessoas, com a cultura, com o idioma e tal. É claro que ainda tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa que eu falo, nossa, quanto tempo que vai levar pra eu me sentir confortável e confiante nisso aqui. A autoconfiança, ela dá uma quebrada de vez em quando,
quando, porque, assim, você tá num ambiente novo, fazendo uma coisa nova, se comunicando de um jeito diferente, aprendendo coisas novas o tempo inteiro. Você tá cercado de coisas que você tá fazendo pela primeira vez. E, assim, tem uma hora que a sua autoconfiança, que você precisa, né, pra tá aberta, pra fazer as coisas novas na vida, ela dá uma quebrada. Mas a gente continua tentando. Basicamente é isso. É uma coisa que eu tenho percebido muito nos últimos tempos. E você nem sempre consegue se manter muito radiante, sabe? Pra sempre fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente. Ou estar num ambiente diferente, com pessoas que você ainda tá conhecendo, que você precisa se sentir confortável pra compartilhar aquilo que você pensa, etc. É uma experiência cansativa, mas ao mesmo tempo ela sempre me faz lembrar daqueles momentos da vida em que a vida tá muito parada, sabe? E aí, de repente, quando acontece uma coisa, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. É meio isso que eu sinto. Eu fiquei muito tempo parada, muito tempo escondida. E aí, agora, eu tô tendo a oportunidade de fazer e de viver muitas coisas. É claro que essas coisas vieram todas de uma vez, eu não tava preparada pra isso. Tentei me preparar pra isso, mas não estava. Mas estamos aqui. Estamos vivendo, estamos aprendendo. E a minha ideia desde o começo desse podcast é compactar essas experiências e compartilhar de uma forma que, em algum momento, isso faça sentido. Não só pra mim, mas pra outras pessoas também. Você que tá ouvindo, já viveu alguma coisa parecida? Tá vivendo alguma coisa parecida? Quer compartilhar a sua história? Quer que eu conte a sua história aqui? Ia ser super legal se vocês começassem a me mandar suas histórias de aprendendo idiomas, ou se mudando pra outro país, ou viajando pra outro país. Ia ser bem interessante. Se vocês quiserem alguma coisa nesse formato, eu tô super afim, tô dentro. Esse episódio aqui foi mais pra fazer um apanhadão. Acho que eu não fiz tanto um apanhadão das experiências em si, mas eu fiz um apanhadão das coisas que passaram pela minha cabeça nesses últimos tempos. E aí, nos próximos episódios eu vou começar a destrinchar melhor, vou começar a falar melhor das experiências e das situações daqui. E espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixe o seu comentário, compartilha esse podcast com alguém. Me segue no Instagram, @elisalecrim, Elis com S, Alecrim com N. Ou pode me seguir também no Instagram do podcast, @alecrimgo. E é isso, a gente se ouve no próximo episódio. E um beijo, tchau!